Meu corpo estava congelado no sofá quando as palavras dele me atingiram como uma bofetada gelada. Engraçado como você pede dinheiro fácil, né? Já nasceu para isso, igual a sua mãe. Eu acabara de mostrar o comprovante da transferência no celular. R$ 1.200 que minha mãe havia me enviado após uma conversa constrangedora que ele mesmo havia me obrigado a ter. E agora estava ali, parado na minha frente, me olhando com um desprezo que eu nunca havia visto antes, ou talvez nunca quisesse ter visto. Você tá falando sério? Consegui sussurrar, ainda processando a crueldade daquelas palavras. Acha que alguém vai te querer sem ser pelo que você arranca dos outros? Ele continuou, com aquele sorriso maldoso que parecia rasgar meu peito. Interesseira, encostada, parasita, é isso que você é. Minha garganta se fechou, as lágrimas queimavam meus olhos, mas eu não conseguia deixá-las cair. Era como se meu corpo tivesse entrado em estado de choque. Aquele homem que há pouco havia me implorado, quase de joelhos, para salvar nossa situação, agora me atacava com a fúria de quem descobriu um crime. Você me pediu para fazer isso. Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Você disse que era urgente, que precisávamos. Eu não te obriguei a nada. Ele me cortou, jogando as mãos para o alto num gesto teatral. Você que ofereceu. Disse que sua mãe tinha condições, que era fácil para ela. Agora quer fazer papel de vítima? Cada palavra era uma punhalada. Eu me lembrava perfeitamente da conversa. Ele havia chegado em casa transtornado, falando sobre o despejo, sobre contas em atraso, sobre como nossa vida estava por um fio. Havia chorado na minha frente, me abraçado com desespero, repetindo que eu era a única pessoa no mundo em quem ele podia confiar. Você chorou, sussurrei, mais para mim mesma que para ele. Chorei? Ele riu, uma gargalhada amarga que ecoou pela sala. Você que interpretou errado, como sempre, dramática. Sua mãe deve estar orgulhosa da filha que criou, uma perfeita manipuladora. O mundo girou ao meu redor. Eu estava ali, segurando o celular com o comprovante de uma humilhação que ele havia me forçado a viver, e ele tinha a audácia de me chamar de manipuladora. A conversa com minha mãe ainda estava fresca na minha memória. O constrangimento, as perguntas que ela não fez, mas que eu via nos seus olhos. A forma como ela havia suspirado antes de dizer: "Está bem, filha, eu vou ajudar." Nunca mais, eu disse, levantando do sofá com as pernas bambas. Nunca mais vou passar por isso. Ah, claro, ele riu novamente. Agora vai fazer drama. Típico. Faz a merda, depois vem com esse papinho de vítima. Mas já conseguiu o que queria, né? O dinheiro da mamãe tá na conta. Eu corri pro quarto, fechei a porta e me joguei na cama. Mas não conseguia chorar. Era como se toda a dor estivesse presa dentro do meu peito, formando um nó que me impedia até de respirar direito. Na minha cabeça, uma única frase se repetia como um mantra terrível. Como eu fui tão cega? Do lado de fora, eu ouvia ele falando ao telefone, provavelmente com algum amigo, contando sua versão da história. A voz estava calma agora, quase divertida. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de destroçar algo dentro de mim que eu nem sabia que podia ser quebrado. Peguei o celular e olhei novamente para o comprovante. R$ 1.200. O preço da minha humilhação. O preço da descoberta de que eu estava vivendo com um estranho. Um estranho que conhecia todos os meus pontos fracos e sabia exatamente como usá-los contra mim. Naquela noite, deitada ao lado dele, que dormia tranquilamente como se nada tivesse acontecido, eu entendi que tinha vivido meu primeiro encontro real com o homem com quem dividia a cama há 2 anos. E esse encontro havia sido aterrorizante. Conheci o Rafael numa festa de formatura, há 2 anos e meio. Eu estava terminando a faculdade de pedagogia, ele trabalhava como vendedor numa loja de eletrônicos. Na época, achei fascinante como ele conseguia falar sobre qualquer assunto com propriedade. Era carismático, engraçado, daqueles homens que dominam uma roda de conversa sem parecer arrogante. Você tem um sorriso lindo, foi a primeira coisa que ele me disse, e eu me derreti completamente. Os primeiros meses foram um sonho. Ele era atencioso, me buscava no trabalho, levava flores sem motivo, fazia planos para o nosso futuro. Falava sobre casamento, filhos, sobre a casa que teríamos. Dizia que eu era diferente das outras, que tinha encontrado a mulher da sua vida. Eu me senti especial, escolhida.
Quando decidimos morar juntos, ele sugeriu um apartamento além das nossas possibilidades. A gente merece coisa boa, dizia ele, me beijando o pescoço. Vamos trabalhar duro e conseguir. Vai ver, daqui a pouco estamos nadando em dinheiro. Mas o dinheiro não veio. O emprego dele era instável, as vendas oscilavam. E eu, como professora iniciante, ganhava uma miséria. As contas começaram a apertar no terceiro mês. Foi quando ele começou com as sugestões sutis. Sua mãe tem uma situação bem tranquila, né? Comentou um dia, folheando as contas em cima da mesa. Deve ser bom ter essa segurança. Minha mãe era viúva, tinha uma pequena pensão e alguns aluguéis que meu pai havia deixado. Vivia confortavelmente, mas sempre foi muito reservada com dinheiro. Nossa relação era boa, mas distante. Ela me criou com rigor, sempre repetindo que cada um deve se virar com suas próprias pernas. Ela não gosta de se meter na vida dos outros, respondi na época, nem na minha. Mas se fosse uma emergência, ela ajudaria, né? Ele insistiu, me puxando para um abraço. Mães sempre ajudam os filhos quando precisam. Eu mudei de assunto, mas ele não esqueceu. Nas semanas seguintes, sempre que o orçamento ficava apertado, ele tocava no assunto. Sempre de forma carinhosa, quase filosófica. Deve ser difícil para ela te ver passando aperto, dizia. Se eu fosse mãe, ficaria desesperada vendo minha filha sem dinheiro nem para comprar uma roupa decente. Mas eu não estou passando aperto, eu protestava. Ah, amor, ele ria, me abraçando. Você é tão humilde. Mas olha só, a gente comendo miojo todo dia, você usando a mesma roupa há semanas. Isso não é vida para uma princesa como você. Aos poucos, ele foi plantando a ideia na minha cabeça. Dizia que pedir ajuda à família era normal, que todos faziam isso, que eu estava sendo orgulhosa demais. Quando eu resistia, ele mudava de estratégia. Se você me amasse de verdade, não deixaria a gente passar por isso, dizia, com aqueles olhos marejados que me derretiam. É só um empréstimo, amor. A gente paga assim que eu conseguir uma promoção. A promoção nunca chegou, mas as emergências, essas apareciam toda semana. A moto quebrou, o cartão foi clonado, o patrão atrasou o pagamento, sempre alguma coisa urgente, sempre uma crise que só o dinheiro da minha mãe poderia resolver. Demorei meses para entender que Rafael havia feito um mapeamento completo da minha vida. Sabia exatamente onde apertar para me fazer ceder. Conhecia minha relação complicada com minha mãe, minha tendência a me culpar por tudo, meu medo de parecer interesseira. E usou tudo isso contra mim. O primeiro pedido para minha mãe foi torturante. Liguei com o coração na garganta, inventei uma história sobre gastos médicos inesperados. Ela ficou em silêncio por longos segundos antes de perguntar se eu estava bem. Menti que sim. Ela transferiu R$ 500 no mesmo dia, sem mais perguntas. Rafael ficou eufórico. Viu como foi fácil? Disse, me beijando efusivamente. Ela nem questionou. É porque te ama, amor. Mães fazem isso. Mas não foi fácil. Dormi mal por uma semana, me sentindo uma farsa. Cada vez que minha mãe ligava, eu desconversava, com medo de que ela perguntasse sobre o problema médico. A culpa me corroía por dentro. O segundo pedido veio 2 meses depois. Dessa vez, Rafael estava mais direto. Precisa ser hoje, disse ele, andando pela sala feito um leão enjaulado. O cara vai cortar nossa internet se não pagar até às 5. Mas eu acabei de pedir dinheiro para ela. E daí? Ele parou na minha frente, com aquela expressão que eu já conhecia. Você vai deixar a gente ficar sem internet por orgulho? Liguei novamente. Inventei outra história. Minha mãe demorou mais para responder dessa vez, mas transferiu o dinheiro. R$ 700. Foi após o terceiro pedido que tudo desmoronou. Eu havia conseguido R$ 1.200 para cobrir o aluguel atrasado que Rafael jurava que estava prestes a nos deixar na rua. Mostrei o comprovante para ele com o coração partido, odiando cada segundo daquela situação. E foi aí que ele me mostrou quem realmente era. Interesseira foi a primeira palavra que saiu da boca dele. Você e sua mãe são cortadas da mesma madeira. Fiquei paralisada. Não conseguia processar o que estava acontecendo. Como assim? Sussurrei. Acham que todo mundo é trouxa, né? Ele continuou, agora caminhando pela sala com ar de superioridade.
Fazem esse teatro todo, essa encenação de mulher independente, mas na primeira dificuldade correm atrás de dinheiro fácil. Você me pediu pra... Eu não pedi nada. Ele me cortou brutalmente. Você que ofereceu. Disse que sua mãe tinha condições, que era fácil para ela. Eu só aceitei a ajuda que você ofereceu. Era como estar dentro de um pesadelo. Cada palavra dele reescrevia a nossa história, transformava cada momento de vulnerabilidade minha em algo sórdido e calculista. Nunca mais quero ver você humilhando a gente desse jeito, ele disse, pegando as chaves do carro, arranjando dinheiro como uma mendiga. Que vergonha! Ele saiu batendo a porta. E eu fiquei ali, sozinha, segurando o celular com o comprovante de uma transferência que havia destroçado minha dignidade. Uma transferência que ele havia me implorado para conseguir e agora usava como arma contra mim. Naquela noite, quando ele voltou, agiu como se nada tivesse acontecido. Chegou sorrindo, me beijou na testa, perguntou o que tinha para o jantar. Como se não tivesse passado a tarde inteira me destruindo. Foi então que entendi. Eu estava vivendo com um estranho que conhecia todos os meus medos, todas as minhas fragilidades e sabia exatamente como usá-los para me manipular. E o pior de tudo, eu havia deixado que ele fizesse isso comigo 3 vezes seguidas. Foi Carla, minha amiga da faculdade, que abriu meus olhos para a realidade. Ela havia me ligado para marcarmos um café, mas eu estava tão deprimida que acabei contando tudo. Cada detalhe constrangedor, cada manipulação, cada momento em que me senti pequena e humilhada. Ele já fez isso antes, foi a primeira coisa que ela disse quando terminei de falar. Como assim? Amanda, o Rafael, eu conhecia ele de antes de vocês se conhecerem. Saía com uma amiga minha, a Júlia. A mesma coisa aconteceu com ela. Meu sangue gelou. Que coisa? O pedido de dinheiro para a família. A Júlia me contou que ele fez ela pedir empréstimo para o pai dela umas 3 vezes. Sempre com essa mesma história de emergência, de desespero, e depois, quando ela questionava alguma coisa, ele virava o jogo e dizia que ela era interesseira. Eu não conseguia falar. Era como se alguém tivesse acabado de me mostrar que eu estava vivendo dentro de um roteiro já ensaiado. Tem mais, Carla continuou, com voz hesitante. A Júlia descobriu que ele nunca teve intenção de pagar os empréstimos. Usava o dinheiro para outras coisas, para sair, para impressionar outras mulheres. Outras mulheres? Amanda, ele tem um padrão. Procura mulheres que têm família com dinheiro, que são inseguras, que têm dificuldade para dizer não. Faz elas se apaixonarem, depois começa com as emergências financeiras. Desliguei o telefone em estado de choque. Fui até o computador e comecei a pesquisar. Redes sociais, grupos de relacionamento, fóruns. Queria entender se o que Carla havia me contado era verdade. E era pior do que eu imaginava. Encontrei posts de mulheres relatando situações quase idênticas à minha. Homens charmosos que se faziam de vítimas das circunstâncias, que manipulavam emocionalmente suas parceiras para conseguir dinheiro, que depois invertiam a situação e faziam as mulheres se sentirem culpadas por ajudar demais. Li depoimentos de dezenas de mulheres que haviam passado pela mesma humilhação. Algumas perderam milhares de reais. Outras, como eu, perderam principalmente a autoestima e a confiança. Havia até um termo para isso: vampiro financeiro. Homens que se especializavam em sugar dinheiro de mulheres vulneráveis usando chantagem emocional e manipulação psicológica. Naquela noite, quando Rafael chegou em casa, eu o observei com outros olhos. Reparei em como ele checava meu celular quando achava que eu não estava vendo. Como ele sempre sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir culpada. Como ele mudava de assunto sempre que eu tentava falar sobre nosso futuro. Você tá estranha, ele disse, me abraçando por trás enquanto eu lavava a louça. Aconteceu alguma coisa? Por um momento, quase cedi. Era assim que ele fazia. Me abraçava, falava com voz doce, me fazia sentir especial e protegida. Quase esqueci de tudo o que havia descoberto. Mas então me lembrei da voz da minha mãe ao telefone na última vez que pedi dinheiro. A hesitação, a preocupação mal disfarçada, o jeito como ela havia suspirado antes de dizer, tá bem, filha.
Não, respondi, me soltando do abraço dele. Mas não estava. Nada estava bem. E pela primeira vez em meses, eu estava disposta a fazer alguma coisa sobre isso. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, fiz uma lista mental de tudo o que precisava fazer. Primeiro, juntar provas. Segundo, contar a verdade para minha mãe. Terceiro, confrontar Rafael. E depois, eu ia reconstruir minha vida, sem ele. Passei 3 dias juntando evidências, como uma detetive investigando um crime. Printei todas as conversas de WhatsApp onde Rafael me pressionava para resolver nossa situação financeira. Salvei os áudios em que ele chorava, falando sobre despejo e contas vencidas. Organizei todos os comprovantes de transferência da minha mãe. O material era devastador. Havia um padrão claro. Ele criava a crise, me pressionava emocionalmente, eu cedia e pedia dinheiro para minha mãe, ele ficava eufórico por alguns dias, depois começava tudo de novo. A conversa com minha mãe foi a parte mais difícil. Liguei para ela numa tarde de quinta-feira, com as mãos tremendo. Mãe, preciso te contar uma coisa. Sobre o dinheiro que você me emprestou. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Eu já imaginava, filha, ela disse, com uma voz cansada que me partiu o coração. As histórias não batiam. Você nunca foi de mentir, mas estava mentindo. Chorei tanto que mal conseguia falar. Contei tudo, as manipulações, as chantagens emocionais, como eu me sentia presa e humilhada. Minha mãe me ouviu em silêncio, fazendo perguntas pontuais, tentando entender a extensão do problema. Quanto foi no total? Ela perguntou no final. R$ 3.500, confessei, a voz embargada. Não é sobre o dinheiro, Amanda. É sobre o que ele fez com você, com sua autoestima, sua dignidade. Isso não tem preço. Naquela mesma noite, ela transferiu os R$ 3.500 para minha conta, para você devolver para ele e fechar essa história, escreveu na mensagem que acompanhava a transferência. Você não deve nada para ninguém. Na sexta-feira, passei o dia inteiro me preparando psicologicamente. Escolhi uma roupa que me fazia sentir forte, uma blusa vermelha que Rafael sempre criticava, dizendo que era muito chamativa. Fiz as unhas, arrumei o cabelo, me olhei no espelho por longos minutos. A mulher que me encarava de volta era diferente, mais magra, com olheiras profundas, mas com algo novo nos olhos. Uma determinação que não estava lá antes, uma raiva fria e calculada que eu nunca havia sentido. Escrevi uma carta que não pretendia entregar, mas que precisava escrever para organizar meus pensamentos. Rafael, hoje descobri quem você realmente é. Não é um homem que passou por dificuldades, é um manipulador que se especializou em usar mulheres para conseguir dinheiro. Você me fez humilhar minha própria mãe 3 vezes, me fez sentir culpada por ajudar você, me chamou de interesseira depois de me obrigar a ser exatamente isso, mas acabou. Eu sei quem você é agora e vou contar para todo mundo. Às 6 da tarde, preparei um jantar especial. Salmão grelhado, arroz de camarão, vinho tinto. Rafael chegou em casa surpreso com a mesa posta. Que ocasião é essa? Perguntou, me beijando no rosto. Precisamos conversar, respondi, servindo vinho. Sobre nós, sobre nosso futuro. Ele sorriu, relaxado. Provavelmente pensou que eu ia sugerir mais um pedido de dinheiro para minha mãe. Ou talvez achou que eu ia pedir desculpas pelo meu comportamento estranho dos últimos dias. Jantamos fazendo conversa fiada. Ele estava animado, falou sobre trabalho, sobre um colega que havia sido promovido, sobre um carro que queria comprar quando nossa situação melhorasse. Eu apenas ouvia, observando cada expressão, cada gesto, como se estivesse vendo um ator representando um papel. Depois da sobremesa, quando ele se recostou na cadeira com ar satisfeito, coloquei o celular em cima da mesa. Rafael, tenho uma coisa para te mostrar, disse, com voz calma. Ele olhou para o aparelho com curiosidade. Gravei nossa última conversa, menti, a conversa em que você me chamou de interesseira. A expressão dele mudou instantaneamente. O sorriso sumiu, os olhos se estreitaram, o corpo inteiro ficou tenso. Amanda, começou ele. Não, eu o interrompi, ainda com voz calma. Agora quem vai falar sou eu. O confronto havia começado.